No livro de João, capítulo 4, no versículo 1 diz assim a palavra de Deus. A mulher de Samaria é o tema. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulo do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então diz que os fariseus comentaram que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Mas a verdade é que Jesus mesmo não batizava. Mas o seu discípulo deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher samaritana, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus discípulos, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido,
porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis, ela dizendo, e vocês dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Né? Então, é muito importante quando a gente lê as Escrituras Sagradas, porque é das Escrituras Sagradas que nós vamos tirar se estamos no caminho de Deus ou se estamos no caminho da mentira. Talvez as pessoas acham que estão adorando a Deus, blasfemando a Deus. Porque nesse versículo que acabamos de ler, né, vemos que Jesus aqui no versículo 25, olha o que disse a mulher. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Né? Quando ele vier, nos anunciará tudo. Né? Então, a mulher tinha uma esperança, assim como os crentes hoje têm. A mulher, só a diferença é que a mulher tinha desejo e vontade de saber a verdade. E os crentes hoje também têm. Mas aquelas pessoas que eles se uniram para saber a verdade são pessoas que estão transformando eles em dinheiros. Né? Ali o versículo 17, o versículo 19 diz assim, 19, diz assim, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora vê a instrução da mulher. O interesse, a vontade no versículo 20, que a mulher quer saber dessa verdade. Né? Então ela está dizendo, né, no versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, e prossegue dizendo, nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Né? E a resposta de Jesus? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Né? Então, quer dizer, a mulher pensava que o lugar de adorar era naquele monte, quando foi muitos anos os pais dela para adorar ali. Mas ela ouvia dizer que os judeus diziam que o lugar certo era no templo. E Jesus encerra, diz que agora não é mais nem no monte, nem em Jerusalém. Talvez a mulher fique preocupada, aonde será este lugar agora? E aqui prossegue Jesus dizendo, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorará o Pai. 22. Vós adorais o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Né? Quer dizer, Jesus é a salvação que vem do judeu. Né? Para pregar, para que todos creiam, para que todos sejam salvos, para que todos sejam abençoados, para que todos sejam livres do pecado. Então a salvação é Jesus. Por isso que nas pregação do Evangelho ele não alcançou a todo judeu, mas na cruz, com a morte dele, ele alcançou todos quando ele o ressuscitou. Todos foram salvos, todos foram libertos, todos foram abençoados na ressurreição. Porque Jesus o ressuscitou e deu vida. E disse que agora não há mais judeu, não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre. Todos são um em Cristo Jesus. E todos são filhos. Nós somos filhos de Deus no Espírito. Nós somos templo de Deus. Nós somos casa de Deus. Não é porque não precisamos buscar Deus de monte, não precisamos buscar Deus em templo, não precisamos buscar Deus em lugar outro nenhum, porque a Bíblia diz que nós somos o templo, Deus habita em nós, então nós não temos onde buscar Deus. Quando nós tiver, Deus está no controle de nossas vidas, em todos os cantos, e essa é a mensagem para essa manhã.